Fala galera, meu nome é Carliese e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre citologia, mais especificamente sobre células eucarióticas e procarióticas. Mas afinal de contas, o que é uma célula? Bom, gente, uma célula é a menor unidade funcional morfológica do ser vivo, ou seja, ela possui metabolismo. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos aprender sobre células procarióticas versus eucarióticas. Mas quais seriam as diferenças básicas entre uma célula procariótica e eucariótica? Bom, seria a presença ou a ausência de uma membrana nuclear, ou seja, uma membrana que envolve um núcleo. Nas células procarióticas, não há essa membrana nuclear. E nas células eucarióticas existe essa membrana nuclear. Nós vamos visualizar ela logo. Além disso, a gente pode incluir seres dentro desses grupos. E os que estão presentes como procariotos são as bactérias e as cianobactérias. Já nos eucariotos, são todos os outros seres vivos, como os protozoários, os fungos, os animais e vegetais. Nós vamos trabalhar um pouco das células bacterianas, animal e vegetal. Mas aí eu pergunto para vocês, e os vírus? Os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de outro organismo para que assim eles consigam se manter ativos. São seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Então, guardem essas informações com vocês, que vamos agora para a próxima parte. Então, gente, a célula bacteriana, ela vai ter uma organização relativamente simples em relação à célula vegetal e animal. Por quê? Porque ela contém menos estruturas. Ela é composta pelo nucleóide, que é o DNA circular da célula, DNA cromossômico, e ele é vital para ela, ou seja, sem ele ela não consegue estar viva. Pelo plasmídio, que é um segundo DNA, e sem ele ela consegue estar viva, e nele vão estar contidas informações como enzimas que são capazes de degradar antibióticos. Também possui o ribossomo. O ribossomo é responsável por sintetizar proteínas, ou seja, produzir proteínas. Pelo citoplasma. E o citoplasma, ele é composto pelo citosol. O citosol é um líquido viscoso que é composto basicamente por água e proteínas. Também é composta pela membrana plasmática. Vocês lembram que eu falei que ela não possui membrana nuclear? Pois então, o material genético está aqui disperso no citoplasma e a membrana plasmática que vai delimitar essa área só. Ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias. Ela também possui parede celular. Essa parede celular vai ser responsável por dar rigidez e forma à célula. Possui cápsula. A cápsula vai facilitar a adesão às superfícies e impedir a desidratação da célula. E também flagelo. O flagelo vai ser responsável pela locomoção da célula. Essa célula bacteriana, ela pode ser encontrada de diferentes formas. Pode ser esférica, bastonete ou espiralada. É importante falar também de uma estrutura chamada mesossomo. Em alguns desenhos, de alguns livros, vocês podem encontrar. É uma evaginação que vai aparecer aqui na célula. Mas esse é um termo que caiu muito em controvérsias com alguns cientistas, porque não se sabe direito se ele existe e se ele não existe. Mas a ideia é o quê? Que essa evaginação aparece quando se faz técnicas de preparação para observação no microscópio.
beleza? Essa estrutura se chama mesossomo e ela seria responsável pela respiração celular. Bom, gente, já a célula animal, ela possui uma organização muito mais complexa do que a célula bacteriana. Por quê? Porque ela possui mais estruturas. A gente pode ver que ela é composta por ribossomos. A célula bacteriana também possuía ribossomos, mas existem muito mais outras organelas. O ribossomo também vai ser responsável por sintetizar proteínas. Ela possui também o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele contém ribossomos, ou seja, ele também vai ser responsável por sintetizar proteínas. Ela possui o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso, ele vai ser responsável por sintetizar ácidos graxos, fosfolipídios, hormônios. Ela possui o complexo golgiense. Esse complexo golgiense, ou complexo de Golgi, ele é responsável por empacotar, armazenar e secretar substâncias. Também possui o lisossomo. O lisossomo é responsável por digestão celular, ou seja, ele funciona como o estômago da nossa célula, né? Ela possui microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são responsáveis por definir a direção do crescimento da célula. Ele também está ali na divisão celular, né, nos movimentos dos cromossomos da divisão celular. Ela possui centríolos. Esses centríolos auxiliam na divisão celular e também vão formar cílios e flagelos. Ela possui mitocôndria, que essa organela ela é muito importante para a célula animal. Por quê? Porque ela é responsável pela respiração celular. É um processo em que as células orgânicas vão reagir com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água, e vão liberar ATP, energia, que é fundamental para o funcionamento do nosso metabolismo. Ela também possui o núcleo. Tá vendo que esse núcleo aqui possui membrana nuclear? Pois então, o núcleo ele vai ter membrana nuclear, diferente das células bacterianas. E isso aqui tudo vai compor o núcleo. Ele vai ter cromatina. A cromatina, ela vai empacotar o DNA com a proteína. E ela também vai ter o nucleolo. Esse nucleolo vai fazer a síntese dos ribossomos. Então, o nucleolo, junto com a cromatina, junto com a membrana nuclear, vai compor o núcleo. E ela também vai ser composta pela membrana plasmática. Ficou apertadinho aqui, mas dá para ver. Membrana plasmática, que vai ter a mesma função da membrana plasmática lá na célula bacteriana. Ela vai controlar a entrada e saída de substâncias. Bom, gente, a célula vegetal, ela também é uma célula eucariótica. E assim como a célula animal, a gente consegue perceber a presença de algumas estruturas semelhantes, como a membrana plasmática, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e rugoso, a mitocôndria, o citoplasma, onde vão estar dispersos, né, essas organelas, a cromatina, o nucleolo, a membrana nuclear, porque ela é uma célula eucariótica, ou seja, ela possui membrana nuclear, mas existem algumas estruturas presentes nessa célula que a gente vai ver que é diferente. Por exemplo, a parede celular.
Essa parede celular, ela vai ser responsável por dar forma à célula também e dar uma certa resistência. Mas diferente da parede celular lá da célula bacteriana, essa parede celular é feita de celulose e a célula bacteriana ela é composta por uma parede celular de peptidoglicano. Ela também possui vacúolo. Vacúolo vai ocupar cerca de 80% da célula, é uma organela muito grande e ela é responsável pelo armazenamento de substâncias relacionadas à nutrição e também à excreção da célula. E ela também possui outra organela que é chamada de cloroplasto, que é um tipo de plasto. Existem outros tipos de plasto. Esse cloroplasto ele é fundamental para a célula vegetal. Por quê? Porque é nele que vai ocorrer a fotossíntese. A gente tem que lembrar que os vegetais são seres autotróficos, ou seja, eles produzem o próprio alimento. E como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através da fotossíntese. Bom, gente, então nós vimos dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. Lembrando que as procarióticas não possuem membrana nuclear, que vai ser esse envoltório aqui, né? E as eucariotas possuem, que é animal, é vegetal. Nós também vimos que a organização celular das células procarióticas são muito mais simples do que das células eucarióticas. Por quê? Porque elas possuem muito menos estruturas do que uma célula eucariótica. A gente viu também que os vírus são seres acelulares, que eles não possuem célula, porque eles não têm próprio metabolismo, eles precisam estar parasitando outro organismo para estarem vivos, ativos, né? A gente viu também que existem algumas estruturas presentes na célula vegetal que não vão estar presentes na célula animal, como o cloroplasto, a parede celular e o vacúolo. Vimos também que a parede celular da célula bacteriana é diferente da parede celular da célula vegetal. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.